Nem todas as coisas na Bíblia nós entendemos, mas temos o suficiente para confiar plenamente em Deus. Em Deuteronômio 29, Moisés escreveu que as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, e as coisas ainda encobertas, que nós não conhecemos, pertencem a Deus. Há um assunto na Bíblia que muitas vezes é debatido entre várias pessoas, e a minha pergunta é: esse assunto ele é relevante, ele é importante para a nossa salvação? É a questão dos 144 mil. São literais essas pessoas? É um número literal ou é um número simbólico? Depois vem a grande multidão. Como entender isso? Ou como pelo menos ter uma noção disso? E o que é importante extrair desses versículos da Bíblia que falam dos 144 mil e também falam da grande multidão. Interessante que Apocalipse 7, onde aparece pela primeira vez o número 144 mil, esse capítulo é um parênteses, é uma resposta a um grande questionamento, a uma importante pergunta feita no capítulo 6, o verso 17, que diz assim: porque chegou o grande dia da ira deles, a ira de Deus contra o pecado e a ira do Cordeiro, a ira deles. E quem pode suster-se? Quem pode se manter? Quem pode se sustentar? Então a Bíblia diz, no verso 2 em diante de Apocalipse 7, vi outro anjo que nascia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Então ouvi o número dos que foram selados e era de 144 mil. Então a primeira coisa dos selados, dos 144 mil, eles têm o selo do Deus vivo. Eles passarão por grandes tribulações, grandes acontecimentos após o fechamento da porta da graça, mas terão o selo do Deus vivo. Agora é interessante que no verso 3 do capítulo 7 a Bíblia diz assim: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as fontes das águas, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Os servos do nosso Deus. E quando você vai para Apocalipse 7, 9, 13, 15, quem são os servos do nosso Deus? Veja bem, depois que o profeta teve a visão dos 144 mil que foram selados, ele também diz que os servos de Deus foram selados. Quem são esses servos? A Bíblia diz: depois destas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono de Deus e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas e com palmas nas mãos. Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Então respondi: meu Senhor, tu o sabes. Ele me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. A grande multidão também será selada. Então os 144 mil fazem parte da grande multidão ou é um grupo à parte? Nós não sabemos. Mas tanto os 144 mil mencionados na Bíblia como a grande multidão, ambos recebem o selamento, porque sem o selamento ninguém verá a Deus. No capítulo 14, o verso 1 de Apocalipse diz assim, que eles estarão com o Cordeiro no Monte Sião, os 144 mil. Em Apocalipse 7, verso 9, diz que a grande multidão também estará diante do trono do Cordeiro. E onde está o trono do Cordeiro? Também no Monte Sião, que é a Nova Jerusalém. Apocalipse 14, verso 4, diz que os 144 mil não têm mácula, não têm mancha. Mas Apocalipse 7, verso 9, diz que a grande multidão está vestida também de vestiduras brancas, símbolo de pureza, sem mácula, sem mancha, que simboliza o caráter de Deus e a sua justiça. E ainda diz em Apocalipse 7,14 que eles foram lavados no sangue do Cordeiro. Sabe, queridos,
A grande questão não é quem são os 144 mil ou quem estará dentre a grande multidão. Não é quem são, mas o que são, o que se tornaram. A ênfase, muito mais do que no número ou numa multidão inumerável, a ênfase está no caráter. Ambos os grupos foram selados com o selo do Deus vivo, que é o Espírito Santo e a obediência à lei de Deus. Ambos têm um caráter santo e justo e todos foram lavados no sangue do Cordeiro e serão servos de Deus e o servirão dia e noite no seu santuário ou no Monte Sião. Então, se é literal, se é simbólico, nós não sabemos, os 144 mil. A grande multidão é literal. Agora, esse número, 144 mil, a grande preocupação, a grande importância disso, que deveria estar no seu coração é o que eles se tornaram, o que eles são. Pessoas transformadas em seu caráter, tendo suas vestiduras lavadas pelo sangue do Cordeiro. Aqui, há uma citação de Ellen White que está no Comentário Bíblico Adventista, volume 7, na página 867. Ela diz assim: não é da vontade de Deus que entrem em conflitos sobre questões que não os ajudarão espiritualmente. Especular sobre os 144 mil. Por exemplo, como quem compõe os 144 mil? Sem sombra de dúvida, os eleitos de Deus terão essa informação dentro de pouco tempo. Você vai estar entre os 144 mil ou junto com a grande multidão? Não importa. Importa que ambos terão o mesmo caráter, perdoado, santificado, lavado no sangue de Jesus, justificados pelo seu sangue e adaptados para viver no reino e na glória de Deus. A minha pergunta é: no que você está se tornando a cada dia como cristão? Uma pessoa selada, uma pessoa santificada? Toda pessoa selada e santificada estará entre os remidos, e é isso que importa. Por isso, a ênfase de Apocalipse 7 e os versos que falam disso em Apocalipse 14 é: o que nos tornaremos pela graça de Jesus? Que Deus abençoe você. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Um grande abraço e que Deus te abençoe.